Eu era alguém dizimista fiel. Estava em todos os propósitos. Com o envelope da maior quantia na igreja. Era a primeira pessoa a levantar para ir pegar um envelope de um propósito. Só que não era sobre o sacrifício. Era sobre o propósito que Deus tinha sobre a minha vida. Nenhum sacrifício invalida quem Deus é. Nenhum dinheiro do mundo paga uma bênção diante de Deus. Eu dei conta disso mais tarde. E o que nos leva, às vezes, a testificar que aquele sacrifício é o certo é quando estão a abrir a Bíblia. Só que eu não entendia. O abrir não significa que eu meditava a Bíblia. Eu não meditava a Bíblia. Eu não conhecia Deus por intermédio da palavra. Porque se eu tivesse que conhecer Deus por intermédio da palavra, tinha sacrifícios que eu não poderia ter feito. Deus é incorrompível. Yes. E nós pensamos, se eu colocar um sacrifício no altar, Deus vai abrir as minhas portas. Só que tem pessoas que o propósito não é sacrificar. Tem pessoas que o propósito está alinhado com aquilo que Deus quer sobre a vida deles. E a minha vida não estava no sacrificar no altar. A minha vida, a minha libertação, tudo o que eu queria estava alinhado ao propósito desse ministério. E eu não dei conta, foram muitos meses, para não dizerem ano, que eu sacrificava, era dizimista fiel, alguém que oferta a igreja, alguém que quando vem convidado eu estou disponível para poder ajudar o que faltar, mas mesmo assim eu via que as portas cada vez mais ficavam completamente fechadas. E eu me revoltei, mas é uma revolta total. Eu me lembro que o único envelope que eu recebi há 3 anos atrás era de 200 mil kwanzas, não é? Estás a falar de nota muito alta. 200 mil kwanzas. Entenda que eu tinha sempre dinheiro para sacrificar, mas eu reclamava dinheiro. Atenção. Aleluia. Alguma coisa está errado. Tu tens dinheiro para sacrificar, mas tens sempre em falta dinheiro. E eu via isso. Quando é para sacrificar, eu tinha uma venda explosiva. Aleluia. Mas quando é dinheiro para mim, eu reclamava, eu questionava Deus. Isso criou-me uma revolta total, que eu ficava todos os dias, eu já não orava absolutamente nada. Dizia, Deus tem que me mostrar o porquê. Deus tem que dizer. Eu ficava tipo maluca. A minha oração era essa, eu não precisava de nada, eu só queria ter esse encontro. Por que Deus não fala nada? Se eu estou a ver abrirem a Bíblia, e se tem uma outra Bíblia, um outro software, Deus tem que me mostrar esse software. Foi então que quando eu tirei o envelope de 200 mil, quando eu vou para o altar, a primeira vez eu ouvi a voz de Deus com muita clareza, ele me disse, tu vais comprar uma Bíblia. Glória. E eu questionava a Deus a palavra dele. E eu não tinha a palavra. Eu questionava, Senhor, mostra uma palavra, porque os pastores estão a abrir a Bíblia para exemplificar, e eu não tinha tal palavra. Não tinha comigo essa palavra. E quando eu passo no altar, Deus me disse assim, serva, vais ter que comprar uma Bíblia. Porque quando eu recebi a profecia, muito cuidado com as profecias, quando eu recebi a profecia era, Deus disse, tu tens que lhe servir que a tua vida vai mudar. Fator profecia. Aleluia. Devemos ter muito cuidado ao dar uma revelação. Quando alguém não entende algo espiritual, devemos saber como falar. Porque eu me apeguei a essas palavras. Como entregar. Exatamente. Se eu fazer a obra, a minha vida estava completamente liberta. Eu teria tudo. Isso é que estava na minha mente. Só que não era isso. Deus queria eu para ele. Como Profecia. saber? Porque nós temos uma febre hoje em dia de que todo mundo é profeta. Amém. E todo mundo, sem o menor conhecimento, recebe profecias, sem saber se é Deus que está a falar, sem saber que vem de Deus ou não. Como saber que a profecia é de Deus? Amém, serva. Bela pergunta. Quem testifica que a profecia vem de Deus é alguém totalmente espiritual, primeiro passo. Se não conheceres a voz do Espírito Santo, vais entrar em concordância com toda a palavra que o homem diz. Mas quando nós, aleluia, soubemos diferenciar a voz de Deus, nós vamos entender que essa profecia vem de Deus porque te ensinaste. É comprovado na sua palavra. É testificado o teu espírito e meu há uma conexão na hora, de imediatamente. E Deus sempre que vem falar uma profecia, ou algo que tu tens em dúvida, tem sinais. Deus é Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Há sinais, Deus vai trazer na lembrança
alguma situação que você já passou e encaixar a profecia. Quem não tem intimidade com Deus não consegue discernir se esse homem está sendo usado por Deus. Não consegue. O tempo de eu fazer sacrifício e não ser respondido por Deus era o tempo que eu não conhecia o que é a presença do Espírito Santo. Se é Deus que está a falar para entrar. O problema muitas das vezes não está no sacrifício, mas está em nós que não conhecemos se realmente o sacrifício que foi levantado na igreja, eu vou fazer parte. Yes. Não são todos os sacrifícios na igreja, mesmo tu pertencendo àquela igreja, tu vais fazer parte. Yes. Aleluia. Não, não são todos os sacrifícios, não. E nós hoje vimos pastores a obrigarem as pessoas a fazerem sacrifício. Há uma obrigação, as pessoas se sentem obrigadas, eles começam num preço. Para mim, já o maior erro é colocar um preço. Yes. Sacrifício é algo que eu tenho que sentir para oferecer a Deus. Não tinha que ser algo que alguém me possa falar, Sim. porque não vai ser o meu sacrifício. Exatamente. Exatamente. Vai ser da outra pessoa. Não vai ser o meu sacrifício. Tu podes dizer em 200 mil, para mim 200 mil é dia de saúde. Para mim, sacrifício é oferecer uma casa. Então, para mim, ao começar a darem um preço, vamos levantar o sacrifício de 100, 200, 300 mil. Deus não é assim. Eu não sei conforme Deus trabalha com os outros servos, mas comigo isso não acontece. Deus não é confuso. Yes. Deus, quando fala uma palavra, Deus falou e Ele não recua na sua palavra. Se Deus diz que todo mundo vai dar 200, é 200. E nós vamos ver na igreja, eles começam nos 200, 350. Quando faltar algumas semanas, se aproximar a data do sacrifício, ele vai dizer que Deus disse para que todo mundo participasse, por isso desceram. O dinheiro chega a 30, 20, 10. Não acredito nisso. Yes. Não acredito. Sinto muito, mas até aqui eu não tenho essa experiência. Não acredito que Deus... sacrifício é algo que dói. Abraão foi pedido Isaac. Sim. É algo que ele tinha de mais valioso. Porque quando Abraão questionava a Deus, será que tudo que eu tenho, aonde eu vou deixar? Deus dizia sempre a Abraão que terás um herdeiro. Começamos a entender que não é a riqueza de Abraão, mas é o Isaac que era tudo de Abraão. Deus pede a Abraão sacrifício. Abraão não fala na Sara. Sim. Primeiro ponto, por quê? Porque se Abraão dissesse a Sara ia discordar. Exato. Todo sacrifício que há uma discórdia, obrigada a Jesus, Deus não vai ouvir. Porque tem uma discórdia. Deus é concordância. Porque a parte que vai discordar, ele faz com que o sacrifício não é que aceite. A Bíblia diz, aquele que tem problema com seu irmão, não coloque a oferta no altar. Vai primeiro, peça perdão e coloca a oferta. E nós hoje vimos pessoas, os filhos a passarem fome para sacrificar na igreja. Que Deus é esse que vai responder sacrifício. Yes. Que Deus é esse, não, meu Deus do céu, que Deus é esse que vai responder um sacrifício quando os teus filhos estão a passar fome e você sabe. Aleluia. Amém. Outra coisa, temos um sacrifício secreto. De Abraão era secreto, era um sacrifício Abraão com Deus. Não tinha muita gente. E hoje nós vivemos na igreja, não é um sacrifício secreto, é um sacrifício comum. Tu que não estás bem com Deus, vais fazer um sacrifício. Alguém que não fugiu do pecado, Deus não coaduna com o pecado. Alguém que está mergulhado no pecado, fazer um sacrifício, estás a oferecer à igreja. Deus não vai te responder. Estás a oferecer à igreja. Aleluia. E nós hoje não vimos isso, os pastores a pregarem. Todo mundo pode levantar para pegar o envelope do sacrifício. Mas na hora de fazer compreender que os sacrifícios que são respondidos são sacrifícios de pessoas santas, de pessoas puras em espírito e em verdade, de pessoas que têm noção, as igrejas não fazem. Por quê? Porque nós não vamos ter um nível de pessoas a sacrificar. Nós vamos ter um número reduzido. Mas é normal que seja assim, porque aí tem Deus. Deus não se encontra na multidão. Yes. Nem na confusão. Não.